Página 120, tema 4, folha. A folha e suas partes. A folha é um órgão envolvido na realização de 3 processos vitais para as plantas. São eles a fotossíntese, a respiração e a transpiração. A maioria das folhas apresenta cor verde em razão da presença do pigmento clorofila. A folha pode apresentar limbo, bainha e pecíolo. O limbo é a parte achatada da folha, onde estão localizados os estômatos. Essas estruturas são responsáveis por parte da transpiração e pelas trocas gasosas entre a planta e o meio externo. No limbo, também há nervuras que conduzem água, sais minerais e alimento produzido na fotossíntese. Em relação ao aspecto do limbo, as folhas podem ser classificadas em folha simples, quando o limbo é único, ou folha composta, quando o limbo é dividido em diversas partes conhecidas como folíolos. A bainha é a base expandida da folha, que envolve o caule de algumas plantas, como o milho e o arroz. O pecíolo é a haste que une o limbo à bainha, ou diretamente ao caule. Folhas que não apresentam pecíolo são denominadas folhas sésseis. Observem a imagem, comparando as folhas simples e folhas compostas. Na letra A, representando a folha simples, nós temos a folha de um hibisco. Na letra B, a representação da folha do pau-brasil. É uma folha composta e ela é dividida em folíolos. Vamos prestar atenção na explicação. A folha é um órgão de grande importância para a manutenção da vida de uma planta e, indiretamente, dos animais. É ela, principalmente, que produz o alimento para a planta. A raiz retira da terra a água e os sais minerais. O caule conduz essas substâncias e eles são transformados em alimentos na folha. É especialmente através da folha que acontece a respiração e a transpiração. Para exercer essas 3 importantes funções, uma folha normalmente possui as seguintes partes: limbo, bainha e pecíolo. O limbo é a lâmina da folha. Através dele acontece a troca de gases com o ar, necessário à fotossíntese e à respiração. As nervuras encontradas no limbo são feixes de vasos condutores que vieram desde a raiz e passam pelo caule. E por meio desses vasos que a folha recebe a água e os sais minerais e distribui o alimento ao resto da planta. Existem também os estômatos, que são aberturas microscópicas capazes de abrir e fechar, permitindo a troca de gases com o ambiente e a saída de vapor, de água ou transpiração. Geralmente o estômato abre quando há luz e água e fecha quando está escuro e sem água. O pecíolo é a base que sustenta o limbo. Deve ser firme, mas flexível, para não quebrar com a força do vento. Por dentro do pecíolo também passam os vasos condutores. Página 121. Observem a representação das partes da folha. Então, na letra A, nós temos o pecíolo e o limbo. Na letra B, a bainha e o limbo. Na imagem seguinte, nós temos as nervuras das folhas. Então, representação de tipos de folha, de acordo com a disposição das nervuras. Então, na letra A, as folhas paralelinérvias da cana-de-açúcar. Na letra B, folha pelinérvia da goiabeira. A folha da cana-de-açúcar tem limbo e bainha. A folha da goiabeira tem limbo e pecíolo. Folhas modificadas. As modificações na estrutura da folha permitem que ela desempenhe funções específicas. São exemplos de folhas modificadas as brácteas, os espinhos e a folha das plantas carnívoras. As brácteas são folhas coloridas e vistosas que atraem polinizadores, seres envolvidos com a reprodução dessas plantas. Muitas espécies de plantas, como os cactos, possuem folhas modificadas em espinhos, que reduzem a perda de água da planta e atuam na defesa contra certos herbívoros. Os espinhos não são capazes de realizar as funções de uma folha comum. Algumas plantas, como a dionéia e a drósera, que vivem em solos pobres em sais minerais, são denominadas carnívoras. Suas folhas são adaptadas para a captura de pequenos animais, como insetos, que são digeridos e usados como fonte de nutrientes para a planta. Observem ao lado os espinhos do cacto xique-xique.
Então, são folhas modificadas. O caule tem clorofila e realiza a fotossíntese. Na imagem abaixo, uma planta carnívora, é a Drosera campescens. A folha e o caule das plantas desse gênero liberam gotículas de substância pegajosa, na qual a presa fica aderida. Vamos prestar atenção na explicação. Existem folhas que possuem funções especiais na planta. Elas aparecem como espinhos ou folhas incentívoras ou brácteas. Assim como os caules, certas folhas também formam espinhos. São algumas estratégias de sobrevivência das plantas. As brácteas, com suas folhas coloridas, atraem alguns insetos, como abelhas, marimbondos e alguns pássaros, como o beija-flor, que irão realizar a polinização dessa planta. Outra estratégia de sobrevivência são as folhas modificadas em espinhos, para que essa planta não perca água desnecessariamente, pois geralmente são cactos e vivem em ambientes secos e quentes, e também os espinhos servem para defesa contra animais herbívoros. Em solos pobres em nutrientes, há plantas com folhas que capturam insetos para ajudar na sua nutrição. Essas plantas são chamadas de carnívoras ou incentívoras. São verdadeiras armadilhas, ricas em substância com ação digestiva. Embora capazes de aprisionar insetos e depois digeri-los, as plantas carnívoras realizam fotossíntese. Página 122. A fotossíntese. A maioria das plantas é capaz de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Esse processo produz um material que pode ser transformado e usado por todas as células como fonte de energia. Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de água, gás carbônico e energia luminosa. A água é absorvida pelas raízes e o gás carbônico presente no ar entra na planta pelos estômatos, estruturas presentes nas folhas. O processo de fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, presentes nas células das folhas e dos caules verdes. A clorofila, pigmento presente nos cloroplastos, capta a energia luminosa do sol. Essa energia é utilizada em transformações químicas que permitem a combinação da água com o gás carbônico, levando à produção de açúcar e à liberação de gás oxigênio e de água. Materiais que usam o produto da fotossíntese, juntamente com a água, compõem a seiva orgânica. Ao utilizar esse produto, a planta pode formar amido, óleos e diversas outras substâncias que fornecem energia e ajudam a construir os tecidos da planta. Nós temos aqui 3 imagens, então na letra A é o cipó chumbo, ele parasitando uma outra planta, da qual retira o alimento de que necessita. Na imagem B, uma rafilésia, é uma planta carnívora, com um inseto preso em suas folhas modificadas. Vamos prestar atenção na explicação. A fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a produção de energia necessária para sua sobrevivência. A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta. A luz do sol também é absorvida pelas folhas através da clorofila, que dá coloração verde às folhas. A clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. Essa substância é conduzida ao longo dos canais existentes na planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer, e a outra parte fica armazenada na raiz, caule e sementes, sob a forma de amido. A fotossíntese também desempenha outro importante papel na natureza, a purificação do ar, pois retira o gás carbônico liberado na nossa respiração ou na queima dos combustíveis, como, por exemplo, a gasolina, e, ao final, libera o oxigênio para a atmosfera. Página 123. A respiração. A fotossíntese dá origem a materiais utilizados como fonte de energia para a planta durante o processo de respiração celular. Esse processo ocorre em organelas denominadas mitocôndrias. As mitocôndrias nós já vimos na célula animal e célula vegetal. São organelas que produzem a energia celular, a respiração celular.
São necessárias algumas transformações químicas para que a energia do alimento seja liberada nessas transformações. O alimento é convertido em substâncias mais simples, liberando energia. Esse processo precisa de gás oxigênio para acontecer. Esse gás é obtido pela respiração das plantas, um processo de troca de gases com o ambiente. A planta capta gás oxigênio e libera gás carbônico. De forma resumida, na respiração celular, a planta consome matéria orgânica, açúcar, e gás oxigênio, liberando energia e produzindo água e gás carbônico. A energia é utilizada na realização de todas as funções vitais da planta, incluindo seu crescimento e reprodução. Já a água e o gás carbônico são liberados pelos estômatos e voltam ao ambiente. É um processo constante que ocorre em todas as células vivas da planta. Observem o esquema nutrição das plantas. Nós podemos observar a respiração celular, a planta consome açúcar e gás oxigênio e libera água e gás carbônico. Uma parte da água evapora pelos estômatos das folhas. Nós temos a seiva mineral, são as setas azul claras. É distribuída pelo xilema para todas as partes da planta. A água e os sais minerais são absorvidos pelas raízes e compõem a seiva mineral. O alimento produzido na fotossíntese integra a seiva orgânica, que estão na cor vermelha, que é distribuído pelo floema para toda a planta e é utilizado como fonte de energia por todas as células vivas. A planta usa o gás carbônico, a energia luminosa e a água para fazer fotossíntese. Esse processo produz alimento e libera gás oxigênio para o ambiente. E nós temos os ingredientes ao redor da planta: o gás oxigênio, a luz, o gás carbônico, o vapor d'água. E depois nós temos aqui na parte do solo também, junto com as raízes, o gás carbônico e o gás oxigênio, formando a respiração das raízes. Vamos prestar atenção na explicação. A respiração é essencial para a sobrevivência de todos os animais e também dos vegetais. Sabe-se que toda planta passa pelo processo de fotossíntese. Nele, a planta absorve gás carbônico e libera oxigênio. Na respiração das plantas, ocorre o contrário. Assim, a planta absorve oxigênio e libera gás carbônico. Nas plantas, a respiração ocorre em todas as partes do vegetal, mas principalmente na folha, pois é nesta parte em que se encontra a maior quantidade de estômatos, que realizam as trocas gasosas. Ao contrário da fotossíntese, a respiração dos vegetais só é feita com ausência de luz. Página 124. A transpiração. A transpiração consiste na eliminação de água na forma de vapor através de estruturas presentes nas folhas, os estômatos. Essa eliminação de água faz com que as raízes absorvam mais água do substrato e o líquido presente no xilema suba, mantendo a continuidade da coluna de seiva mineral no interior dos tecidos condutores. Observem a imagem aí, nós temos dois estômatos, o estômato aberto em uma folha. Nessa condição, a transpiração e a troca de gases da planta são favorecidas. Na imagem do lado, nós temos o estômato fechado em uma folha. Nessa condição, a transpiração da planta é diminuída. Os estômatos contêm um par de células especializadas que controlam a abertura e o fechamento dessas estruturas, o que afeta a taxa de transpiração. Quando eles estão abertos, a transpiração é mais intensa. Além disso, os estômatos estão relacionados com trocas gasosas, influenciando o processo de fotossíntese. Algumas características ambientais, como a luz e o grau de hidratação da planta, estão relacionados com a abertura e o fechamento dos estômatos. Mesmo com todos os estômatos fechados, ainda ocorre transpiração pela superfície da folha. Assim, quanto maior a superfície de uma folha, maior a taxa de transpiração e a quantidade de água perdida para o ambiente. A transpiração das plantas é um componente importante da evapotranspiração,
fenômeno que envolve a perda de água do solo por evaporação e a perda de água dos seres vivos por transpiração. A evapotranspiração tem grande influência no ciclo da água e afeta fatores climáticos como as chuvas de um local. Vamos prestar atenção na explicação. Um dos maiores problemas enfrentados pelo vegetal refere-se ao ganho e à perda de água. Cerca de 90% da água perdida pela transpiração ocorre pelas células estomáticas, estômatos, que estão localizados principalmente nas folhas. Os estômatos possuem um par de células especializados que controlam a abertura e o fechamento dessas estruturas. Através da luminosidade e o grau de hidratação da planta, também interferem na abertura e fechamento dos estômatos. Por esse motivo, plantas de ambientes secos e quentes desenvolvem folhas modificadas em espinhos, para não perderem água desnecessariamente. A evapotranspiração é responsável por cerca de 70% da quantidade de água das chuvas, pelos efeitos da perda de água do solo por evaporação e pela transpiração da planta. Façam os exercícios de olho no tema da página 124. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.